Novamente, boa tarde a todos. Eu sou o segundo diretor de protocolo, meu nome é Bento Félix, o cargo é mais alto, eu sou o segundo diretor de protocolo. Mais uma reunião, a 42ª, e hoje, 9 de junho de 2022. Fazendo a abertura, então, eu passo a palavra para a abertura da reunião ao presidente Gilmar dos Santos Marques. Com a palavra, presidente. Obrigado, caro Bento Félix. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gilmar Marques, associado representativo do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. A minha classificação é consultoria, meu cargo no clube 2021-22, presidente. Neste momento, eu convido a todos para que, batendo o sino e saudando o pavilhão nacional, iniciamos mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. Eu volto a palavra ao protocolo. Sim, aguardando o Chico. Bom, vamos então fazer a apresentação da nossa palestrante. Nossa palestrante, graduada e doutorada em História. Lecionou na UNB e na UFES, e nessa foi coordenadora do Departamento de História. Tem artigos publicados na área de História. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do DF. Membro associada do Instituto Histórico de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Associada do Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, onde exerceu a presidência em 2009 e 2020. Então, o tema da nossa palestra de hoje vai ser o clube que nasceu para servir. Com a palavra, a nossa presidente. Obrigada a todos. Quero dizer a satisfação de encontrar amigos, conhecidos, a governadora Vera, que está presente de novo, aos colegas do Rotary 5 de dezembro. Bom, eu vou apresentar os dados que eu tenho até o momento em função por que isso surgiu, do nosso Rotary Clube 5 de dezembro. Por que surgiu essa iniciativa? Como eu sou historiadora, o Chico me incumbiu de montar o histórico do nosso clube, que certamente poucos têm. Então, ainda faltam muitos dados e, nesse caso, não está completo. Eu vou apresentar muito por cima, assim, como é que está formatado. Primeiro, a fundação, no meu pensamento, ainda tem que conversar com os colegas, a fundação do Rotary, as mulheres no Rotary, o Rotary na América do Sul, e dentro desse contexto, América do Sul, Brasil faz parte, o Rotary Clube 5 de dezembro. Tá? Então, em relação ao surgimento do Rotary, quem é rotariano, todos sabem que ele surgiu em 1905, da reunião, a iniciativa do Paul Harris, com alguns conhecidos. No início, eles se reuniam em algum lugar, e depois foi crescendo o número de associados, e eles tinham, no início, duas ideias válidas: o rodízio de presidência, a frequência, o companheirismo e serviços à comunidade, o que é válido dentro do Rotary até hoje. Só também, depois isso foi se expandindo para outros lugares. Eles atendiam primeiro
as atividades, ou davam sugestões a atividades dos companheiros, e depois isso foi se expandindo, as ações foram se expandindo para a comunidade. No início, o lema do Rotary era o seguinte: dar de si e não receber. E isso isso foi alterado depois e válido até hoje, é dar de si antes de pensar em si, né? Foram fundados logo depois outros clubes, eles se movimentaram dentro do estado e para outros estados, isso nos Estados Unidos, em várias cidades ou capitais, e 16 anos após a criação, a fundação, aí em 1905, já havia Rotaries em 6 continentes, quer dizer, se expandiu rápido, sempre daí com o objetivo de, esses objetivos iniciais aí do Paul Harris. Dentro desse contexto, nós temos também, desde o início, deve ser salientado, que as esposas dos rotarianos participavam, elas não podiam ingressar, mas participavam de atividades do Rotary. E somente 84 anos após a criação do Rotary, ou seja, 1989, é que tivemos a entrada de mulheres no Rotary. Isso, cabe salientar aqui, que houve várias tentativas de mulheres de criar Rotary, de se associarem, e sempre foi negado nas convenções internacionais. E, por exemplo, já em 1919, foi fundada uma organização Mulheres em Rotary, e isso foi rejeitado em 21, obviamente, na convenção. E aí deve ser salientado, por exemplo, no início do século XX, houve vários movimentos, mundo afora, e principalmente na Europa para atividades de mulheres para terem o direito de voto. Só que, por exemplo, no início do século XX, as mulheres não tinham direito ao voto no Ocidente. O primeiro país a permitir o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. E o segundo foi a Finlândia, em 1906. E depois nós tivemos aí uma luta de anos aí das sufragetes na Inglaterra, e onde nos Estados Unidos surgiu também a permissão ao voto em 1919. Isso aqui foram movimentos em relação ao voto, né? O Rotary, por exemplo, quando o Rotary foi criado, em 1905, após 89 anos, é que as mulheres puderam ingressar. E nesse contexto, por exemplo, as mulheres nos Estados Unidos, quando foi o país que primeiro elas ingressaram, pelos dados que eu tenho, isso pode ser alterado, tudo está sujeito à alteração. Já as mulheres já votavam há 70 anos e não tinham a possibilidade de ingressar ou de criar um clube feminino de Rotary. Agora, em 1978, o Rotary da Califórnia convidou 3 mulheres a ingressar no quadro rotário, e essa carta também foi revogada. E aí o clube entrou com uma ação no RI, e após tramitar em várias instâncias da Justiça, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ratificou, então, os argumentos, justificando que, havendo nos Rotaries o propósito de negócios com estatutos semelhantes às associações públicas, nada poderia impedir o ingresso de mulheres no quadro, né? E aí, acatando, então, essa decisão, um clube de Seattle convidou 15 mulheres a ingressar no seu quadro. Então, em 1989, quando o Conselho de Legislação alterou os estatutos do RI,
limitando a expressão que dizia que só os homens tinham acesso ao quadro de associados. Essa decisão, então, foi resultado de anos de luta e de esforços de mulheres e de homens também, de todos os continentes, e já em 1990 o número de rotarianas havia ultrapassado no mundo 20 mil, quer dizer, foi rápido, né? E em 1995, então, 6 anos depois, 8 mulheres se tornaram governadoras de distrito. Em 2005, Caroline Jones tornou-se curadora da Fundação Rotária. Em 2008, Catherine Rivaud foi a primeira mulher a integrar o conselho diretor do RI. Em 2012, Demarai assume como tesoureira do RI. Em 2013, Annie Matthews torna-se vice-presidente do RI. Em 2018, Brenda Marie Cressey foi a primeira mulher a assumir o posto de vice-chair na Fundação Rotária. E agora, finalmente, em 2022-23, teremos a primeira mulher presidente do RI, Brenda Jones, né, que deu um depoimento muito interessante que o Chico nos colocou à disposição. Bom, a América do Sul não ficou muito distante desses projetos de criação de clubes. Já em 1919, houve uma tentativa na cidade de Montevidéu, Uruguai, e isso ocorre em função aí de atividades de ingleses que estavam lá, e houve, então, viajaram para os Estados Unidos e conseguem autorização de um clube no Uruguai em 1918 com 21 associados. O Brasil não ficou não ficou atrás disso, e em 1921 houve uma tentativa de criar um clube. Só que havia 16 estrangeiros e 3 brasileiros, e o RI negou, porque o Rotary dentro do Brasil deveria ter a maioria de brasileiros, no caso. E, então, mais tarde, em 1922, por ocasião aí dos 100 anos da independência, houve um movimento novamente para a criação de um Rotary no Rio de Janeiro. E, nesse caso, o Cortes era secretário-geral do clube em Montevidéu, e ele consegue despertar o interesse de 16 interessados, aí, na sua maioria brasileiros, e em 1922 criaram, então, o primeiro Rotary Club do Brasil. Já ele só foi registrado em 23, em 24 nós tivemos a criação do Rotary Club de São Paulo, 27 de Belo Horizonte, 28 Niterói, e Juiz de Fora, Campos e Porto Alegre. O Chico deve saber melhor Porto Alegre, que o pai dele fazia parte, né, Chico? Não sei que ano. Então, deve-se aos esforços do Rotary Club do Rio de Janeiro, em 24, o surgimento aí de informativo, Notícias Rotárias, que depois recebe o nome de Rotário Brasileiro, mais tarde Brasil Rotário, e atualmente Rotary Brasil. Deve ser lembrado, por exemplo, que houve uma parada de criação de novos clubes, e certamente também ingresso de novos associados nos já existentes com a crise de 29. Aí depois nós tivemos, aí o Rotary no Brasil teve uma certa dificuldade, um temor de que as associações fossem fechadas na época do decreto aí de 1938 do governo Getúlio Vargas, que proibiu, aí eu cito, proibiu organizar, criar ou manter sociedades, fundações, companhias, clubes ou quaisquer estabelecimentos de caráter político que ainda que tenham por fim exclusivo a propaganda ou a difusão entre seus compatriotas de ideias, normas ou ação. Então, por esse decreto, os Rotaries teriam que encerrar suas atividades, assim como várias associações aí de italianos, de japoneses, de
alemães foram fechadas, e escolas também, e graças aos esforços, então, desse mesmo clube, o Rotary Club do Rio de Janeiro, junto ao ministro da Justiça, eles conseguem contornar a situação e substituindo nos estatutos do Rotary, aqui, a palavra filiação por cooperação, e aí não teve problema, pode continuar. E esse dado agora pode ter alguma alteração. Na atualidade, os dados que eu tenho, existem 38 distritos rotários no Brasil, com 2.300 unidades rotárias, que contam em torno de 55 mil rotarianos, em torno de, né? O Brasil deve ser destacado, porque o Brasil ocupa o 3º lugar no número de clubes e o 5º em número de associados no mundo. A importância do Brasil para a organização rotária pode ser percebida pelas constantes menções do RI realizadas no país. Tivemos em 1948, 1990 e 2015 em São Paulo. Também tivemos 3 presidentes do Rotary Internacional. O primeiro, Armando de Arruda Pereira, de 1940 a 41, Ernesto Embaçaí de Mello, em 1975-76, e Paulo Viriato Correia da Costa, 90-91. Agora, vamos para o nosso Clube Rotary 5 de dezembro. E na esteira, então, de tantos clubes criados no Brasil, Brasília fundada em 60, mas aí bem difícil de viver ainda, nos anos 90 já existiam diversos Rotaries aqui em Brasília. E assim, dessa forma, em 15 de outubro de 96, se reuniu um grupo na UPES, no Salão Nobre, onde tem várias atividades. A Vera tomou posse lá, né, Vera? E interessados, então, em criar um Rotary Club dentro da instituição UPES. E aí eles, por iniciativa, então, do diretor-presidente, Vicente Nogueira Filho, e o objetivo era o de convidar líderes de Brasília para ajudar a atuarem no Rotary e, assim, ajudar os alunos da UPES a se tornarem líderes, que é o lema também principal do Rotary 5 de dezembro, formar líderes ou lideranças, né? Estiveram presentes, então, aí o Vicente Nogueira, Rui Montenegro, Constantino Aires Vieira Filho, que se tornou depois o primeiro presidente, e é dele a oração do clube, José Rodolfo Montenegro, Roberto Postiga, Valdênio Costa Lins, Ayrton Nogueira Filho, Antônio Soares, Jairo Nadal, Cristiane Vasconcelos Lins, Carlos Luiz Vasconcelos Lins, Augusto Ferreira Lopes. E quem presidiu a reunião foi o Augusto Ferreira Lopes, que foi o representante do governador do distrito. As reuniões iniciais do Rotary eram às terças-feiras, mesmo horário de hoje, e durante um ano e pouco, 97, 98, foram no Clube Previdenciário. A partir de 98, segundo o Rui Montenegro me falou ontem, elas passaram a ser realizadas na UPES, onde o restaurante ficou pronto. E nessas reuniões, elas se mantêm, então, até hoje, às quintas-feiras, sempre das 12h30 às 13h30, né, da UPES. E o clube, como já falei antes do início, o clube 5 de dezembro foi o primeiro no Brasil a ter uma sede dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, e o segundo no mundo. Não sei qual seria o segundo, isso não teve.
Com pouco tempo de existência, o nosso Rotary teve a oportunidade de fazer uma assembleia distrital, já em 99, quando o distrito estava sendo preparado pelo governador Zago. E isso ocorreu, isso torna o clube mais aberto à sociedade, porque inicialmente nós tivemos já, desde o início, sócias mulheres, né? Segundo o livro de atas. E o Julião teve uma conversa com Vicente Nogueira, quando foi buscar o apoio do Francisco Schlabitz, aqui o nosso manda-chuva, futuro presidente, para se candidatar a governador do distrito. Vejam só, 99, né? E 97 que foi criado. E o Chico, que pertencia, então, ao Rotary Club Brasília Sul, se desliga de lá e entra como associado do 5 de dezembro. E e aí, em dezembro de 2000, nós tivemos o governador Laerte, 2000, 2001, e quando houve a abertura, então, para governadores, Chico se candidatou, foi eleito, esse é um longo processo, teve apoio do clube, obviamente, apoio da UPS, principalmente também, e nesse período, o nosso clube tinha em torno de 30 membros, chegamos a ter um período aí 40, inclusive, no momento, temos 12, né? Houve uma participação especial do nosso associado, o Rui Montenegro, da instituição UPS também, que foi convidado a fazer parte do processo de preparação e a transmissão, e ele auxilia na transmissão, então, a instituição, o clube, na transmissão de cargo. O evento ocorreu no Yacht Clube, e foram colocadas, então, essa parte é interessante, foram colocadas 4 bandeiras, a do Brasil, Distrito Federal, a do Rotary e a da UPS. Aí até o diretor, o Rui, perguntou, mas e a da UPS por quê? Aí foi respondido sim, mas a instituição, o Rotary faz parte da instituição, está associado, sediado na instituição, a instituição está apoiando, então, por que não? Alguns, obviamente, questionaram, mas aí foi explicado e ninguém reclamou mais. E aí, a partir de então, dessa governadoria do Chico, houve um fortalecimento da UPS e do Rotary no Distrito 4530. E, por exemplo, a UPS, por meio dos diretores e de outras pessoas, apoiou fortemente a governadoria do Francisco, e que tinha, por exemplo, o nosso Rotary tinha 5 anos de existência e tinha já um governador de distrito. A partir de então, ocorreram momentos em que a UPS deu apoio à conferência do ano rotário do Ronaldo Carneiro, do Ataíde, já falei o Chico, segundo os diretores, do Adriano, do Zago, da Sandra, da Vera, do Daltono, do Fonseca e do Pimentel, alguns em maior apoio, outros cedendo instituições, e inclusive agora o Tom teve, se não me engano, segundo o Orisvaldo, o Tom utilizou as instalações da UPS 3 vezes para preparar a sua equipe, inclusive eu participei de uma lá, não lembro mais agora, em maio, né? Então, ela sempre está disposta a contribuir com o distrito ou com futuros governadores, né? E nesse caso, por exemplo, isso significa o envolvimento do Rotary Club 5 de dezembro também, e também da instituição como sendo, acabou trazendo ambas para serem conhecidas dentro do Brasil inteiro. E a UPS é foi, ou continua sendo desde 2003, uma das grandes doadoras para o RI.
E na gestão do clube, por exemplo, deve ser também destacada pela primeira vez a gestão do Isaac Lopes, que antes de tomar posse já tinha agendado as palestras do ano inteiro da sua gestão, o que geralmente se torna difícil, mas aí as reuniões, eu não tenho dado se até, por exemplo, se as reuniões eram semanais, porque na gestão da Beatriz e na minha gestão, elas eram quinzenais depois. Esses dados ainda me faltam, né? Então, conseguir palestrantes, se for reunião semanal para o ano inteiro, é muita coisa. Deve ser dado um voto de louvor ao Isaac. E, obviamente, também, nesse ponto, o Gilmar tem se destacado também. Nós temos reuniões mensais, semanais, e sempre tem palestrante. Parabéns, Gilmar. E também o clube foi fundado já com o lema de formar líderes, de trazer pessoas de destaque no mundo de negócios, de vários setores políticos, etc., para falarem ao público. E houve também 2 livros de posses ao longo do tempo. Havia um site do Rotary, que depois foi desativado, e foi uma iniciativa criada pelo Rotariano Vicente, que agora é associado, não me ocorre a palavra agora, e colocou a UPS à disposição do Distrito 4530 para que vários clubes pudessem ter seus próprios sites, e vários utilizaram essa iniciativa. E mais tarde, por exemplo, nesse aspecto, a UPS foi pioneira. O Rotary Internacional fez acordos para permitir, por exemplo, que uma empresa separada pudesse ser contratada pelo distrito, e o governador de cada ano poderia incentivar, então, os clubes a utilizarem essa empresa e terem seus próprios sites, como ocorre ainda hoje. Na Convenção Internacional de São Paulo, a UPS participou ativamente, por exemplo, na estante da BRTF, e foi totalmente decorado com recursos aí da própria UPS e orientação do Rotary 5 de dezembro. Deve ser destacado também que, na comemoração dos 100 anos do Rotary, nosso companheiro Chico Schlabitz levou um documento assinado pelos associados do nosso clube, e esse documento foi depositado numa urna que foi lacrada e será aberta na comemoração dos 200 anos do Rotary. Por exemplo, de que forma o clube alguns membros se destacam? Nós tivemos, por exemplo, em 2007 a 2010, o Francisco Schlabitz foi coordenador brasileiro para movimentar os clubes em projetos a favor da alfabetização de adultos. Apenas 2 países se destacaram nessa relação. Um foi o Brasil, o outro os Estados Unidos, na região de Califórnia. E, em função dessa atividade, o Francisco, vou chamar de Chico, tornou-se training leader e participou como training em janeiro de 2011 e 2012 para 38 brasileiros, 2 portugueses e 1 moçambicano em San Diego. Na época, foi treinado o senhor Pimentel e Gersi Camelo. Depois, o Francisco se tornou coordenador da zona 24B da imagem pública do Rotary Internacional, parte leste, norte, leste, nordeste e centro-oeste do Brasil, com exceção do Mato Grosso. E nunca tivemos, por exemplo, repetição de presidentes. Agora, no período da pandemia, sim, o Gilmar repetiu,
e agora, 2020, 2023, o Francisco Schlabitz vai repetir. Destaque, então, eu já falei antes, mas muito rapidamente, para o ano rotário do Gilmar, que nunca se teve um envolvimento tão grande de participações em termos de palestras de interesse nacional sobre os mais diversos assuntos, seja pandemia, etc., né, tecnologia e coisa, e certamente, e aí acho que a maioria está concordando, nós já falamos, após a pandemia, que está difícil também de passar, o clube vai continuar a fazer reuniões virtuais, que tem uma série de vantagens. Várias pessoas podem participar, não precisa se locomover, etc. E uma ou outra presencial, que nós já estamos fazendo, né? Nós temos já, aí voltando de novo, em 2003, 2004, o Rotary estabeleceu como projeto a abertura de interessados para os clubes virtuais, e foram criados com o âmbito e patrocínio do 5 de dezembro, 2 clubes de Rotary. Um deles serviu como eixo inicial aí, para aprendizado e como se fazia na época reuniões virtuais baseadas na tecnologia existente na época. E foi estabelecido que ele ficaria por alguns meses, depois seria extinto, depois seria criado outro clube. E esse clube teve o nome de Rotary Club da Comunidade BR, e esse Rotary E-Club da Comunidade BR foi um dos maiores do Brasil. Foi fundado na governadoria do Oswaldo Dias Carvalho, e havia pessoas associadas nesse clube de todos os cantos do Brasil, por exemplo, Goiás, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio, São Paulo, Bahia e Pará. A fundação, então, foi sacramentada num jantar patrocinado pela UPS nas instalações da Torre de Brasília, na época que havia um restaurante, onde estiveram presentes mais de 80 restaurantes. Foi algo que permitiu, na época, o Distrito 4530 se tornasse campeão em termos de quadro associativo, já que era E-Club, né? Posteriormente, o Ataíde Barreto saiu do seu Rotary, o Sobradinho, e foi convidado a tocar o E-Club da comunidade BR. E quando o Ataíde se associou ao Clube 5 de dezembro, o E-Club deixou de existir, e tendo assim permanecido em atividade durante 8 anos. Em termos de atividades, por exemplo, nós tivemos, dos dados que eu tenho até agora, né, 2 RILAs até o presente, as 2 na gestão do Gilmar, né, uma foi no campus 2 da UPS, com a participação aí do governador Ataíde, e trouxe para o campo 100 rilarianos aí de escolas de Sobradinho e de Formosa. E nós tivemos um outro RILA agora na gestão de Gilmar, no mês de março, com a coordenação especial da Vivian, do Henrique, Chico e Gilmar, acho que eu não esqueci ninguém. E é da Tânia também, que ofereceu a escola dela na CEF da Vila Planalto. E para esse RILA, nós tivemos uma série de reuniões desde novembro, cada semana, até março na realização. E ele foi coroado de sucesso, porque os alunos gostaram muito. Ele foi voltado para um público com uma série de problemas de família, de necessidades dos alunos, mas foi muito produtivo e todos gostaram. Tanto foi bom para quem organizou e quem participou. Nós tivemos na semana passada, ou retrasada, o depoimento da diretora da escola, que ela espera que tenha um RILA semelhante, tenha continuidade, porque quem fez quer fazer, e quem não fez também quer fazer de novo, e quem não fez quer participar. O nosso clube também participou de várias, pelo menos uma eu participei mesmo, em Sobradinho,
de várias campanhas da End Polio Now, juntamente com, daí, convocando os alunos, as alunas e alunos da farmácia e da farmácia da UPS, do Campus 2, para nos ajudarem. No caso, por exemplo, a UPS é uma das maiores, é ainda uma das maiores doadoras da ABRTF, com mais de 130 mil dólares, tendo iniciado essas doações em 2008. E a UPS ontem eu consegui tirar uma foto, vou mandar para o Francisco. A UPS e o 5 de dezembro tiveram a visita de 3 presidentes do RI, de Filipinas, Taiwan e Índia. Tá? O de Chacarmeta, todos se lembram ainda, né? Tivemos também, e por indicação, ou aí o Chico trabalhando nessa questão aí de bolsas pro paz, ajudou a preparar candidatos. Então, nós tivemos a Isabela, que é doutora e mora na Austrália, a Roberta, a Vivian, que faz parte do nosso grupo, e a Pilar. Também tivemos intercambiárias. Eu tenho, por enquanto, o nome de uma só, a Claire Emmanuelle Bernard, da França, que fez intercâmbio no nosso clube. E o Chico Schlabitz trabalha com bolsas de estudo desde 2003, então, é uma referência no Brasil em termos de conhecimento relativos a bolsas Rotary pela Paz. E, em função disso, o Distrito 4530 se destaca em nível nacional como o distrito que mais emplacou bolsistas jovens pela paz. Eu teria... já passou do tempo. Aí tem a relação dos presidentes, dos seus associados. Nós tivemos, não vou listar os presidentes. O primeiro foi o Constantino, depois nós tivemos aqui o Gilmar Vintes, primeiro foi o Constantino, depois Vicente, Rui, Rodolfo, Renan, João, Roberto, Isaac, Francisco, Leila, Dálio, Gilvan, Simões, Bento, Eduardo, José Ronaldo, José Ataíde, Orisvaldo, Gilmar, Axel, Carlos Aureliano, Renata, Beatriz, Mercedes, Gilmar e Francisco. Os associados, a boa parte deles participaram de conferência distrital, Instituto Rotary e convenções internacionais. E aí, com isso, eu acabo. Obrigada. Passei do prazo. Bem, companheira Mercedes, como você conhece muito bem, estão aberta a oportunidade para 2 perguntas. Então, por gentileza, quem tiver pergunta, levante o braço aí, que aí o Chico identifique quem que é e passa a palavra para ele. Por favor. Henrique. Henrique, pode falar aí. Olá, primeiramente, Mercedes, eu quero parabenizá-la pela excelência na explanação. Eu estava até com... Eu e Vivian conversamos por mensagem paralelamente, bem rápido, falando sobre a importância dessa sua explanação e o quão reveladora ela é sobre a história do Rotary como um todo, mas especialmente do 5 de dezembro. E aí, a questão que eu trago para saber da sua opinião é: qual é a sua percepção sobre o papel da mulher no Rotary e, especialmente, enquanto gestora? Como o Rotary ele era uma instituição tradicional, eu fiquei pensando, a partir da sua fala, sobre como que, na sua visão, como é recebida a mulher nessas funções de gestão. E aí eu falo não só na experiência do 5 de dezembro, mas a sua percepção do Rotary como um todo. Quais foram os avanços e
e que você percebe ou não da mulher no Rotary em papéis de gestão? Obrigada, Henrique. Eu vou tentar responder na medida do possível, já te colocando que na Convenção Internacional do Rotary, que eu fui na Alemanha, aí me colocaram, os alemães, alguns clubes alemães me colocaram que é muito, e tem lugares na Alemanha, deve ter em outros também, nos Estados Unidos, muito fechados para a participação de mulheres. Tanto é que surgiram vários clubes criados por mulheres para mulheres também. Parece-me, eu não sei se já mudou, que tem um aqui no Lago Sul que também não aceita mulheres associadas. Então, os Rotaries também, a maioria tem, mas não é, eu não cheguei a entrar nisso, a função de clube da amizade, o clube não lembro mais direito, porque a UPS não tem isso. Então, uma vez eu indo para Trindade, na gestão, aí com a Tânia, nossa governadora assistente, na volta eu falei, olha, o Rotary avançou um pouco, porque eu sou divorciada, vou me tornar presidente. Como é que eu não vou ter um companheiro para ser da Casa da Amizade, com sorte ou coisa assim. Então, houve um avanço e a inclusão agora, não, então o Rotary está mudando, mas muda pouco. É lógico que é difícil. Por exemplo, em todas as posses, lá no 5 de dezembro, quando um presidente assumia, o consorte ou a consorte estavam ao lado. Da Renata estava, na da Beatriz já não estava, e na minha também não. Então, é um pouco diferente, mas está mudando, graças a Deus. Né? Eu acho que eu respondi mais ou menos, mas não é fácil, entendeu? Não, respondeu muito bem. Era essa a ideia que eu estava pensando, de que, como é uma instituição secular e tradicionalista, familiar, e aí numa percepção, muitas vezes, de uma concepção de família muito tradicional, o ingresso da mulher é um avanço, mas eu imagino que instituições como o Rotary ainda existem algumas limitações sobre esse processo de aceitação desses avanços sociais, né? E aí, enquanto historiadora, né, que eu acho que esse seu papel é muito importante, talvez por isso que era essa minha questão, do seu olhar enquanto historiador e alguém que faz parte de uma instituição secular, sobre esses avanços, porque é importante a gente identificar o cenário para poder, enquanto um Rotary, como o Rotary Brasília que eu vejo, que percebe a importância não só da individualidade, mas da diversidade, de que forma que a gente poderia contribuir, enquanto rotarianos, para esses avanços em níveis maiores da associação, né? E, além disso, estar no papel de gestão, enquanto mulher, eu penso que instituições como essa deve ser muito mais desafiador assumindo essas funções por conta dessas características culturais, de cultura organizacional muito arraigadas presente. E aí me respondeu muito bem. Obrigado, viu, Mercedes? Eu que agradeço. Governadora Vera Lúcia Ávila. Eu estou aqui super atenta, né? Falar de mulher, a gente sempre levanta as antenas, né? As antenas levantam. Eu quero dizer, Mercedes, que esse trabalho de historiar, né, em qualquer nível, quer seja de Rotary, quer seja fora do Rotary, é uma forma de nós olharmos para o passado, melhorar o presente e visualizar um futuro. Quer dizer que no meu clube, que é o Brasília Leste, nós temos mais mulheres do que homens, e é tudo familiar, são casais. Mas tem pessoas, né, que
são viúvas ou o que seja. Então, hoje está no inverso. Antes era mais homem do que mulher, hoje é mais mulher do que homem. Mas Que todos bom! casais, todos casais. E a nossa Casa da Amizade, no meu ano rotário, toda ela, que vinha sendo desde 2013 conversado para as meninas se tornarem rotarianas, no meu ano de governadoria, todas se tornaram rotarianas. Todas. Então, hoje nós temos Casa da Amizade, eu faço parte também da Casa da Amizade, e são rotarianas. Uma outra coisa importante é que no meu clube eu sou a terceira mulher a ser a presidente do clube. Nós mulher, está no nosso livro de 50 anos, né? E depois eu fui a segunda mulher a ser rotariana, presidente. Agora eu estou sendo pela segunda vez e eleita pela terceira vez. Uau! Então, no meu clube não tem esse problema, não tem. Quer seja, a diversidade lá é muito tranquila. A inclusão é muito tranquila, o que, aliás, não deveria ser diferente. Não deveria ser diferente. São todos iguais, quer seja homem, quer seja mulher, não importa. Não importa. Então, no meu ano de governadoria, nós somos hoje, Mercedes, 31 distritos. Não somos mais 38. Em 2020 e 2021 passamos a 31 distritos, porque 7 foram redistritados. Ai, 31 distritos. 7 foram redistritados. Ou seja, se uniram. 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 Houve fusão, né? Chamamos de redistritamento. E no meu ano de governadoria, somos 7 mulheres. Parece até a Casa das 7 Mulheres, né? Aquele famoso romance do Rio Grande do Sul, Casa das 7 Mulheres. Pois é, nós somos 7 mulheres governadoras. E temos um apoio imenso de todos os governadores dentro do nosso notário, uma grande família. Não sentimos em nenhum momento nenhum tipo de, assim, uma brincadeirinha meio fora de hora, ou então, puxa, mais uma mulher, nada. Ano 2021, todos se deram as mãos, mesmo porque foi um ano de pandemia, do início ao final. Todos se deram as mãos. Então, eu não senti em nenhum momento, quer seja dentro do meu distrito, quer seja fora dele, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de alguma coisa que eu precisasse fazer em que os meus, e aí eu digo, chamo de assessores porque o nosso governador Chico, que cuida da nossa fundação rotária, né, eu tinha governadores, homens e mulher também governadora, que é a governadora Margarete, todos sempre trabalhando de mãos dadas, sem nenhum tipo de problema, não tive. Então, para mim, que sou uma rotariana novinha, porque eu tenho muito pouco tempo de Rotary, e chegar à governadoria, passar por um processo de RI, processo no bom sentido, né? Para que eles ratificassem a minha indicação. A minha indicação, porque eu não tinha 7 anos. Quando eu assumi a governadoria, eu não tinha 7 anos. Eu tinha 6 anos e 3 meses. Mas o que foi que eu falei para todos? Está dentro do nosso manual de procedimento. Eu posso ser candidata. E não fui eu que pedi para ser candidata. Foi o meu clube que me indicou. Então, ou seja, é uma trajetória. E eu me sinto muito feliz de estar dentro do Rotary. Adoro meu clube. Não vejo, assim... adoro todos os clubes. Todos. Para mim são todos iguais. Adoro todos. Mas sempre o nosso é aquele, né? Que nós entramos, que nos deu apoio, que nos ajudou. O clube ajuda. Eu fui indicada eleita para o ano que vem de novo. E eu nem vi essa votação. Só me avisaram, você foi a eleita. Tá. Então, gente, isso muda com o tempo. Nós temos clube que só tem homem. Nós temos clube que só tem mulher. Não
explícito, mas existe. É. Então, eu acho que é uma questão, assim, sabe, de ou cultura, ou de um tempo. Daqui a pouco isso muda, daqui a pouco percebe-se diferente. Mas não é, eu não penso que seja um preconceito, não, é uma questão de cultura. De repente iniciou assim, continuou assim, E continua assim, continua assim, cultura. Mas, olha, é excelente o trabalho que você está fazendo. Nós fizemos um trabalho maravilhoso dos nossos 50 anos, nosso governador Pimentel e o nosso querido Monsan, que hoje, infelizmente, por questões de saúde, não está conosco, assim, não está mais associado, né, está honorário. Os dois fizeram um trabalho brilhante dos 50 anos do clube. Nosso clube já está com 53 anos, tem uma história de muitas realizações, subsídios globais, todo ano distrital, Bolsa Rotary pela Paz, intercâmbio de jovens, menos do que eu gostaria, que são os RILA. Gostaria de ter mais RILA. RILA é o que eu gostaria de ter. Temos poucos, mas eu acredito que seja um caminho. É um caminho a ser trilhado, com muito planejamento, para que a coisa dê certo. E o Rotary de vocês é maravilhoso. Eu tomei posse, a minha posse não, mas a festiva de transmissão de cargo foi aí, né? Os nossos amigos da UPS, Rio Montenegro, me colocou tudo à disposição e fizemos aí. Não poderia fazer de forma diferente. Fiz aí com todo o apoio, foi maravilhoso. Não pude, infelizmente, convidar muitas pessoas, porque naquela época eu não podia fazer isso. Nós estávamos proibidos de aglomerar, não podíamos fazer. E foi lindo, muito bonito. Só tenho que agradecer ao UPS e ao 5 de dezembro. Só agradecer pelo apoio. Obrigada, Vera, obrigada. Não, eu quero ressaltar, por exemplo, na minha gestão de presidente, eu não me senti nem um pouco diferente, só no dia da posse que não tinha um companheiro do lado e nem quero, entendeu? Mas eu tive todo o apoio dos colegas, foi ótimo, foi uma gestão ótima, conseguimos aí uma Bolsa Global Grant, que eu nem citei, e foi só... O rapaz teve maior sucesso lá fora, já voltou, etc. Né? Agora, no caso, assim, chamou um pouco a atenção, porque eu assisti outros também, que tinha sempre o companheiro do lado, mas eu não me senti, já estou separada há muitos anos, viajo, faço, né, converso, dou palestra e coisa assim, não preciso do braço ao lado. No meu caso, o meu marido ele sempre ficava do meu lado. O Chico sabe disso, todo mundo sabe disso, ficava sempre do meu lado. Eu vi. Sempre ainda mexendo aqui na minha cabeça, que eu nem percebi as pessoas que perceberam isso. Então ele sempre ficava do meu lado e ele se intitulava, brincando, que era o primeiro damo. Era o primeiro damo. Então ele ficava sempre do meu lado e ele dizia, você é a governadora, não sou eu, é você. Então, e eu sempre peço ajuda, né? Pergunto, peço opinião, compartilho. Porque que bom! Nós somos donos da verdade. Então, a gente tem que compartilhar, solicitar opinião, aceitá-las se forem interessantes. Mas Exato. Não faz, assim, diferença não. Normal. Mercedes. Obrigada, Vera. Temos aí, Mercedes, a Vivian para a última palavra, tá? Para ela poder colocar a sua questão, enfim. E depois passa para o Bento continuar a direção de protocolo. Vivian. Obrigada, Chico. Considerando o calendário da hora, eu vou ser bem sucinta nas minhas palavras. Eu queria só parabenizar, em especial, a Mercedes por esse trabalho. Também ao Gilmar, a todos os companheiros envolvidos com esse levantamento histórico. Para mim foi muito, muito interessante. Eu fiquei assim, o tempo todo surpresa com muitas dessas passagens, tanto da história do próprio Rotary como do nosso clube. Então, me sinto ainda mais orgulho de fazer parte do Clube Brasileiro 5 de Dezembro, desde o início, incluindo mulheres, né? Para mim, isso é um tópico bastante importante. Fico
muito feliz também de ouvir. Então, Mercedes, parabéns, assim, tá? Até então, tá muito legal. Ainda estou te devendo 2 parágrafos do Hila. Obrigada, Vivian. Eu espero grandes contribuições suas e do Henrique, que são os mais jovens, que têm o gás Sim. todinho. Agora que se tornou nosso companheiro, a gente pode construir isso juntos e também passar para o Chico. Exatamente. E eu quero responder ao Gilmar. Gilmar, realmente, a Leila Lino foi a primeira presidente. Legal. E depois a Beatriz, muitos anos depois, a Renata, a Beatriz e eu. 4. Tá difícil? Para fechar Nós vamos ter que, Vivian, nós temos que reverter o quadro, mais mulheres, porque 2 já entraram na minha gestão, que eu apadrinhei, e saíram. Então, eu estou fora de apadrinhamento. Tá bom. E só para fechar minha fala, eu fico muito feliz de ouvir as palavras da governadora Vera, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é machista, que é racista, né? E saber que, em geral, e aí eu falo em geral, porque sempre tem uma pessoa ou outra que não vai seguir com esse comportamento, temos muito apoio de nossos companheiros, né? Inclusive nos espaços de liderança. Depois eu vou contar uma anedota no final aqui da reunião. Mas eu fico muito feliz, assim, em saber que nosso distrito apoia, o nosso clube, eu tenho certeza já, e a gente tem que seguir incluindo mais mulheres, lembrando que agora com a nova gestão do Rotary Internacional, uma das premissas é a diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente olhar mais, aceitar, incluir mulheres, outras etnias, orientações sexuais, enfim, para que a gente traga a diversidade dos nossos filhos. Obrigada, Mercedes. Passamos a palavra ao presidente Gilmar para fazer o agradecimento à palestrante. Eu aproveitei a oportunidade para agradecer você, em nome da UPS, né, nossa instituição hospedeira aí, o nosso clube também, né, e você que é a nossa membro do nosso clube e assim, uma companheira bastante atuante, né. Eu convido a todos que, agora, fechando a nossa reunião, né, vamos saudar o Pavilhão Nacional e, batendo o sino, encerramos mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. A palavra está livre.